Fala aí, meus queridos amigos, tudo na paz? Espero que sim. Taxa Selic subiu mais uma vez, já era esperado isso, nada de novidade até o momento aqui, mas hoje a gente vai falar sobre ações pagadoras de dividendos, papai, que estão pagando mais que a taxa Selic. Algumas aqui podem pagar mais do que o dobro da Selic atual, mesmo com a taxa de juros praticamente 12% ao ano, 11,75%. Só se você for louco para perder esse vídeo aqui. E já deixa nos comentários aqui quais são as ações da sua carteira que vem te pagando um montão de dividendos aí que você não vende nem a pau. Comenta aqui embaixo. No vídeo de hoje, como de costume aqui, nos nossos vídeos de domingo está acontecendo, vamos tentar entender um pouco o cenário macroeconômico primeiro, na primeira parte, falar um pouquinho de economia também, e vamos falar também sobre as ações, é óbvio, que é o interesse maior de vocês. Muitos de vocês estão gostando dessa pegada dos vídeos aqui do canal, falando um pouquinho mais de economia. Eu acho também que é muito importante entender o funcionamento da economia, não para você tentar prever, cravar o futuro, isso não existe, tá bom? Mas principalmente para você separar ruído e boato e notícia nada a ver também do que realmente importa para os seus investimentos. Isso que é o mais importante na minha humilde opinião. Beleza, meus amigos? Então, um erro muito comum da maioria dos investidores é achar que investir em ações agora é perda de tempo só porque a Selic está em alta, beleza? E que a renda fixa virou a melhor coisa do mundo, que é só colocar o dinheiro, deixar parado lá, sem fazer absolutamente nada, que ele vai render mais do que na bolsa de valores. Não é bem assim que a coisa funciona. Inclusive, na lista aqui, as duas primeiras ações que vêm pagando e que devem também pagar, que podem pagar bons dividendos esse ano, a gente tem Petrobras e Vale, beleza? Que são duas empresas de commodities. Por que eu estou falando isso? Segundo um levantamento, inclusive, da Economática, as ações da Petrobras foram as que entregaram os melhores retornos em termos de dividend yield nos últimos 12 meses, considerando o preço das ações no dia 15 de março. No último dia 15 de março, as ações ordinárias chegaram a pagar mais de 24% de dividendos. Já as ações da Vale não pagaram isso tudo aqui, mas a Vale também distribuiu muita coisa em dividendos, cerca de 14,6% nos últimos 12 meses, e são duas empresas que têm potencial sim para pagar bons dividendos também nos próximos 12 meses, beleza? Estamos falando aqui de 2022, começo de 2023. Petrobras e Vale, como eu disse, são duas empresas de commodities, a maioria de vocês sabem disso, petróleo e minério de ferro, respectivamente. E quando a gente fala de commodities, meus queridos, as empresas elas não têm controle sobre o preço, tá? E os dois principais fatores que podem beneficiar essas empresas são o preço da commodity, é claro, é óbvio, que é negociado em bolsa de valores internacionalmente, e no caso das empresas brasileiras que a gente está falando aqui, o preço do dólar também impacta muito os resultados, beleza? Então, sendo assim, quando o dólar está mais caro, o que acontece? O preço das commodities também em dólar está mais caro, está mais alto, essas empresas nadam de braçada aqui no Brasil, como a gente diz na gíria, é o melhor dos mundos para essas empresas. Já esse cenário macroeconômico que a gente está vendo de taxa de juros, inflação alta aqui no Brasil, Selic subindo, isso não impacta tanto essas empresas necessariamente, tá? Elas não sentem muito esse efeito de oscilações de taxa de juros, inflação, etc., se a demanda pelas commodities que elas comercializam estiver alta e os preços das commodities estiverem interessantes para elas. Aí eu já comecei aqui mencionando essas duas empresas pelo seguinte, porque fica mais fácil visualizar que a coisa não é bem assim, tá? Então essa coisa, Selic é 12% praticamente, pode chegar a 13%, as ações agora não valem mais a pena, é um risco desnecessário, é um erro afirmar isso daqui, tá? É um erro que muitos investidores iniciantes, inclusive, cometem, na minha humilde opinião, como sempre. E falando também do dividend yield, papai, o que é que eu tenho para dizer aqui? Outro erro muito comum em investidores sem muita experiência também, vulgo iniciantes, é simplesmente olhar para o indicador de dividend yield ali nesses sites e tal, como esse que a gente acabou de ver aqui, da Petrobras e Vale, por exemplo, olhar para isso e achar que vai comprar as ações dessa empresa e que vai receber todos os anos dividendos nesse mesmo patamar de forma recorrente, consistente e permanente. Commodity é cíclico, meus queridos. No caso aqui, se fosse realmente algo previsível, recorrente e permanente, pode ter certeza que as ações estariam muito mais caras, tá? Ninguém ia deixar isso na mesa e o dividend yield, consequentemente, seria menor. Como é o caso das empresas, inclusive de energia, do setor elétrico ali, que também distribuem bons dividendos, mas pelo fato de terem os resultados mais previsíveis, o mercado ele já embute isso
no preço também, nas expectativas, fazendo com que o yield nunca fique extremamente alto, muito maior do que a média do setor e do que a taxa Selic média ali em períodos longos, a não ser que tenha alguma coisa estranha acontecendo na empresa em algum momento. Aí esse indicador ele pode ficar muito distorcido. Beleza? Claro até aqui? Então muito cuidado ao fazer investimentos, às vezes esperando resultados pouco prováveis de se repetir. Tá? Eu acredito que a Petrobras e a Vale podem sim pagar bons dividendos em 2022, tem essa possibilidade dependendo do patamar do preço das commodities, mas em algum momento a oferta ela tende a se ajustar no ciclo e o preço das commodities deve baixar. Eu espero que isso aconteça inclusive o mais rápido possível, porque pela 9ª vez consecutiva a estimativa da inflação aumentou. O IPCA para 2022 agora é estimado em 6,45%. Muito provavelmente a gente vai para o segundo ano consecutivo seguido em que a inflação vai ficar acima da meta. O Banco Central já reconheceu que a inflação deve ficar acima da meta esse ano, em 2022. Commodities seguem em alta, como eu falei aqui, né? Choque de oferta já vinha sendo uma realidade, já vinha acontecendo. A guerra entre Rússia e Ucrânia piorou tudo isso ainda mais. Petróleo, trigo, fertilizante, gás, tudo ficando mais caro. O produtor ele precisa repassar esse preço, obviamente, e o consumidor final que pega a bomba final ali, né? Mas a tendência é que em algum momento esses preços diminuam, beleza? É claro que o Brasil se beneficia um pouco nesse cenário. O Brasil é um grande exportador de commodities e esse cenário beneficia a nossa balança comercial de certa forma, não tem como negar isso, mas a inflação ela acaba pressionando muito também. E o Banco Central sobe os juros, a taxa Selic, para controlar a inflação. Juros mais altos por muito tempo, eles começam a pressionar muito a situação fiscal do país, porque a dívida fica mais cara e vai subindo cada vez mais. E considerando que mesmo que o país arrecade mais, ele deve continuar em déficit, né? Arrecadando menos do que gasta, nesse caso, até mesmo esse benefício ele pode começar, de certa forma, a prejudicar se a inflação continuar alta por muito tempo. Por isso, mesmo que você tenha essas ações de produtoras de commodities na sua carteira, Petrobras, Vale ou outras produtoras de commodities, se você possui uma carteira diversificada, se você quer ver o país melhor, mais investimentos chegando de verdade, capital estrangeiro, mais emprego sendo gerado, população com mais renda também, uma inflação menor, e que é muito ruim, muito prejudicial. Se você quer ver a sua empresa, por exemplo, crescer, ou a empresa que você trabalha, está de olho numa promoção, em receber um aumento aí em 2022, eu já estaria torcendo para a Selic cair o mais rápido possível, beleza? Mesmo que para isso as commodities precisem baixar de preço. Lembrando o seguinte, tá? Que as duas empresas citadas aqui, Vale e Petro, elas devem seguir gerando muito caixa ainda, mesmo que as suas respectivas commodities caiam um pouco de preço. E pegando esse erro que a gente acabou de abordar agora há pouco, o de comprar apenas com base no indicador de dividend yield, dá para usar a terceira ação da nossa lista como exemplo, a ação da Copel, CPLE6, que apresentou um rendimento absurdo de cerca de 19,37% nos últimos 12 meses de dividendos, de acordo com o mesmo levantamento da Economática que eu falei. Então, dependendo da plataforma que você for buscar aí nesses sites, esse dado ele pode variar um pouquinho, tá? Mas não se prenda a isso aqui, é um dividend yield muito alto e muitas vezes o investidor ele pode ver uma ação dessa, né, pagando isso tudo e já achar que esse dividendo vai ser recorrente, como eu falei. Afinal, é setor elétrico, é setor perene, é famoso pelos bons dividendos, contratos longos, corrigidos, reajustados pela inflação. Perceba que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade, sim. E aí muitos iniciantes às vezes podem investir e depois se deparar com surpresas negativas no futuro com relação à distribuição, né, nos próximos meses e anos. A Copel recentemente ela teve boa parte do seu resultado vindo de eventos não recorrentes e boa parte dessa distribuição de lucros, né, desses dividendos altos, eles também são não recorrentes. Eu não estou falando que não é uma boa empresa, que não é uma boa ação para você investir, né, que não é uma boa pagadora de dividendos. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é importante comprar qualquer ação que seja, sempre sabendo o que esperar dos retornos, né, ciente dos riscos e do potencial de retorno que esse investimento tem, que essas ações podem te proporcionar. Certinho, a Copel ela vem apresentando bons resultados, a empresa é sólida, mesmo em um momento em que a situação hídrica estava pressionando os resultados, os números da empresa, ela conseguiu se sair bem. Então é válido destacar que do ponto de vista operacional, ela continua muito bem sim, tocando seus projetos ali sem problema nenhum e mantendo
um dos balanços mais sólidos do setor. Tem vídeo completo sobre a empresa aqui no canal, depois você dá uma olhada se você quiser se aprofundar mais nas ações. Mas apesar desse dividend yield elevado nesse momento, considerando os próximos resultados recorrentes da empresa, eu acho pouco provável que ela consiga distribuir esse mesmo percentual de dividendos nos próximos 12 meses. Mas os dividendos eles continuam sim atrativos na minha opinião. Claro que não se trata de recomendação, nunca é demais a gente lembrar isso daqui. E outro erro muito comum também dos investidores iniciantes é achar que só porque o dividend yield é menor que a taxa Selic em determinado momento, que não vale a pena comprar ações da empresa. Isso aqui é muito errado, tá? Isso acontece tanto com ações quanto com fundos imobiliários ali, os iniciantes. É um erro clássico, bem comum e que prova que realmente esses investidores que pensam assim têm muito pouco conhecimento ainda, o que não é problema nenhum. Todo mundo, ninguém nasceu sabendo. Então não é somente essa comparação que a gente vai usar para tomar decisões, tá? Tem um vídeo muito legal aqui no canal onde eu falo sobre como filtrar boas pagadoras de dividendos. Por isso aproveite agora e se inscreva neste canal para você acompanhar os próximos conteúdos e aprender diariamente e gratuitamente sobre investimentos e economia aqui comigo, beleza? Canais de educação de conhecimento, de educação financeira, eles têm dificuldade para crescer mais por aqui, porque o YouTube ele não recomenda tanto os vídeos, tá? Principalmente canais mais nichados como o meu. Então, esse é o pedido que eu faço não só para o meu canal aqui, mas para outros canais também que você acompanha de educação, não só de educação financeira, de investimentos que você acha legal. Sempre que você puder, deixa o like, se inscreva nesses canais, que eu tenho certeza que toda essa galera que produz conteúdo aqui na internet, sobre investimentos, sobre educação, produz com a melhor das intenções sempre para vocês. E voltando a falar de taxa de juros alta, o que tudo indica, na próxima reunião do Copom, a Selic deve voltar a superar o patamar de 1% ao mês. E nesses momentos em que a Bolsa sofre por conta dessa correlação que já existe, a Bolsa ela cai quando a Selic está subindo muito, isso aí é normal, é um movimento que é comum a gente ver acontecer, mas é justamente nesses momentos que a gente consegue também encontrar boas oportunidades na bolsa de valores, com foco, obviamente, sempre no longo prazo. Eu não estou te falando para investir nada em renda fixa, para não colocar nada em renda fixa agora, colocar tudo em ações em bolsa de valores. Eu também não acredito nisso, tá? Tudo depende do perfil e dos objetivos, é óbvio, de saber administrar a sua alocação. Então lembra que eu falei no começo do vídeo, meus queridos? Ações caindo, renda fixa pagando muito, o investidor inocente, Nutelinha da vida, que não sabe nada de economia e que começou a investir com a bolsa em 130 mil pontos porque o cunhado dele, que estava com um prejuízo de mais de 30% na bolsa, mentiu no churrasco da família falando que estava no lucro de mais de 40% em menos de um ano. Isso acontece, tá? Esse cara ele vê a Selic pagando 13% e a carteira dele derretendo, meu amigo, ele fala, porra, bem que se diz que cunhado não é parente, vou deixar esse dinheiro quieto antes que eu perca tudo aqui, vou vender logo essas ações, botar tudo em renda fixa. Mas você que sabe, pelo menos o básico sobre a economia, sabe analisar os fundamentos da empresa para separar ruído de boato e de notícia nada a ver, como eu falei, do que realmente importa para os seus investimentos, você não vai fazer besteira, você não vai ficar fazendo merda e vai até encaminhar esse vídeo para o seu cunhado, para ele aprender a investir direitinho, beleza? Agora falando aqui de outras empresas que vêm pagando dividendos também muito altos, acima de 20%, bem acima da Selic, a gente tem Metalúrgica Gerdau, que é uma ação que me perguntam muito aqui, e Braskem. Então, GOAU4, GOAU4 e BRKN5, respectivamente, que segundo a Economática, vem pagando também, respectivamente, 18,56% e 21,8%. Braskem pagando dividendos realmente muito altos. Eu não tenho ações dessas empresas aqui, tá? Eu já tive Metalúrgica Gerdau, mas não tenho mais. Mas isso comprova que realmente as empresas de commodities estão surfando uma onda muito boa neste momento. A Braskem hoje é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e é a única petroquímica integrada de primeira e segunda geração de resinas termoplásticas no Brasil, tá? Empresa grande, né? O CEO da Braskem, Roberto Simões, disse na última quinta-feira, 17, em teleconferência com analistas do mercado financeiro, que a empresa ela segue comprometida principalmente com a alocação de capital para a redução da dívida bruta, que é um dos principais objetivos, também com o pagamento de dividendos e com os investimentos estratégicos e necessários
para manter as operações da empresa de forma saudável e sustentável, tá? Eu nunca investi na Braskem, eu não achava legal ali, porque eu também não achava que a empresa era interessante historicamente, a governança também acabava que não me agradava muito, isso vem melhorando, eu preciso deixar claro, tá? Que inclusive é possível que essa mudança da Braskem para o novo mercado destrave valor para a empresa, é um indicativo de melhora na governança. O follow-on que seria realizado tanto pela Nova Honor quanto pela Petrobras foi suspenso recentemente, mas se eu fosse acionista eu nem ficaria muito triste com isso não, porque isso aconteceu por causa do preço das ações que está muito baixo no momento. As ações caíram muito depois do anúncio do follow-on, rolou até conversa de que muitos gestores ficaram vendidos na Braskem para deixar as ações ali, o preço das ações caírem e poder comprar mais barato durante o follow-on. Então não acho que o mercado ele é uma rodinha de amigos, né? Não é bem assim, mas isso mostra que os controladores não querem vender por qualquer preço e que enxergam também potencial e valor de longo prazo na empresa. As ações da empresa subiram 2,7% nessa última semana, mesmo após ela divulgar queda nos resultados, de 37% no resultado na comparação anual. E aí muita gente fica nessa dúvida. Eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes, o resultado da empresa cai e as ações sobem e o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a empresa tem uma melhora nos resultados e as ações, o preço das ações pode cair, porque também depende de outros fatores, depende também especificamente ali, principalmente das expectativas que o mercado estava ancorando, né, nesses resultados. Enfim, tudo pode acontecer. Falando agora aqui de metalúrgica, Gerdau, a empresa registrou lucro líquido ajustado recorde ali, 13,87 bilhões em 2021, um aumento de 476% na comparação com o ano anterior. O lucro líquido do grupo também foi recorde no quarto trimestre do ano, o EBITDA ajustado triplicou em 2021. A alta do minério de ferro engordou o caixa não só da Vale, como a gente viu, mas também foi muito bem-vindo para a metalúrgica Gerdau, que é a holding que controla a Gerdau. A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço, tá? É uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo como um todo, vale cerca de 50 bilhões, pegando aqui o valor de mercado atual da empresa. A empresa conseguiu gerar um caixa absurdo, como a gente viu. O grupo distribuiu 5,4 bilhões de dividendos aos acionistas em 2021, entre dividendos e juros sobre capital próprio. O valor foi recorde e representou um payout de 37%. Então a Gerdau também antecipou que pretende manter para esse ano de 2022 a política de dividendos ali de distribuir pelo menos 30% do lucro líquido ajustado em dividendos para os seus acionistas e também que pretende investir cerca de 4,5 bilhões de reais esse ano. Ou seja, dependendo do preço do dólar e do minério ali, a empresa pode sim pagar bons dividendos em 2022, também bem acima da Selic, inclusive, mas não dá para esquecer que existem riscos, tá? Só invista se o seu objetivo é de longo prazo, diversifique a sua carteira, invista no que você entende também. Ótima semana a todos, beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!